Estamos ao vivo. Vamos aguardar um pouquinho, né, para os nossos convidados, as pessoas que viram a nossa live aí, para eles poderem ter tempo de chegar para acompanhar ao vivo aqui com a gente e não perder nenhuma das nossas informações. É isso aí. Tá. Estamos aguardando, então. E já agradecendo, né, Elisa? Já aproveitando para agradecer, né, você principalmente às vezes que não vai assistir a live agora com a gente, mas que vai assistir depois também, pra gente é importante que você assista, não importa em qual momento do dia, né? Sim. Já vamos agradecer aí, ó, já temos a Caroline, que acabou de entrar. Oi, Boa noite, Caroline. Que bom saber que tu tá aqui, Carol. Muito feliz com a tua presença. Saudades. Vou acessar aqui através do meu também. A Cleo, da Dança Circular. Prazer ter a tua presença também, Cleo. Elisa, a nossa entrevistadora. Ah, pois é, né? Entrei também, que é para facilitar, para poder ver as perguntinhas de vocês. Se alguém tiver dúvida durante a nossa entrevista, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode colocar aqui no bate-papo que a gente vai estar respondendo todas as dúvidas, ó. Oi, Cleo. A Maria Goretti, a Cleo. Maria Boa Goretti. noite. Boa noite, Maria Goretti. E é isso, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre trabalho novo, né, Elisa? Trabalho novo, eu já participei de 2 trabalhos com a Karina, né? A Jornada do Auto-Amor 1, a Jornada do Auto-Amor 2. E um outro que a gente fez um estudo de livro, que foi as próprias meninas da jornada que pediram pra Karina. A Karina, a gente não queria parar, porque a gente estava gostando muito do nosso trabalho em grupo. Então, daí ela bolou um outro trabalho alternativo, mas agora ela tá com um projeto novo aí bem legal, que é a Jornada das Emoções. Tenho certeza que vai ser um trabalho bem interessante. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, das emoções, de como a gente entende as emoções no nosso corpo, de como funciona tudo isso, né, Karina? Até para as pessoas entenderem a importância de um trabalho como esse, que vai ser a Jornada das Emoções, né? Sim. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Ó, tem a Siqueira, a Cássia. Cássia Oi, entrou Cássia. também. Boa noite. Vamos só aguardar mais um pouquinho, ver se alguém mais entra, pra gente poder começar já com o pé direito, bastante gente assistindo a gente, Isso aí. pra todo mundo poder acompanhar direitinho. Mas pra quem tá aí, então, a gente vai falar um pouquinho hoje, né, das emoções, de como aquilo que acontece na nossa vida, ou que já aconteceu na nossa vida, da infância, adolescência, em várias fases da nossa vida, acontecimentos que podem ter marcado o suficiente para gerar determinadas coisas no nosso organismo, que a Karina vai poder explicar mais pra gente daqui pra frente, né? Mas então, é sobre o teu novo trabalho. Qual foi a tua ideia, Karina, de criar essa jornada das emoções? Assim, o que te levou, né? Eu acho que talvez fazendo a jornada 1, talvez fazendo a jornada 2, conhecendo, né, tantas mulheres diferentes, cada uma com tantos problemas e situações diferentes na vida. Então, o que te levou a pensar em fazer essa jornada das emoções? Eu já trabalhava há algum tempo com essas questões emocionais, com as mulheres. Meu público é basicamente o público feminino, eu gosto muito de trabalhar com mulheres. E eu percebia ao longo, né, desses anos, desde 2018, trabalhando com a jornada do Auto-Amor, que faltava alguma coisa. Porque a gente conseguia identificar os conflitos, a gente conseguia identificar algumas necessidades, algumas questões que permeavam a vida dessas mulheres, mas eu queria algo que fosse um pouco mais preciso para entrar na emoção e no que aquela emoção poderia causar, como ela se manifestaria no corpo dessa pessoa. Então, a minha questão era mais... eu queria ser mais específica, eu queria conseguir chegar de uma forma mais certeira nessa questão psíquica. E aí eu fui buscar algo que me ajudasse, alguma ferramenta que me ajudasse a ser mais certeira no que diz respeito a essas questões psíquicas, emocionais. E aí eu comecei um estudo que se chama Origem Emocional dos Sintomas,
que vai nos levar a trabalhar com sintomas físicos e sintomas psíquicos. E eu venho nesse estudo desde 2021 e estou apaixonada. É algo assim, é como se tivesse se descortinado um mundo diante dos meus olhos. Eu, a princípio, assim, nem pensava, eu nem tinha muita vontade, assim, de olhar para as questões físicas. Eu sou apaixonada pela questão emocional, pelo psiquismo, mas é uma coisa, assim, tão instigante, é um estudo tão instigante, que ele vai tomando conta da vida da gente, vai abrindo a nossa curiosidade. É algo apaixonante, assim, não teve como eu não modificar o meu trabalho. E o que aconteceu? No ano passado, eu sou muito ligada nas questões das sincronicidades, dos sinais. E o que aconteceu no meio do ano passado? Deu um problema no meu computador e eu perdi praticamente tudo que eu tinha sobre a Jornada 2, todo o meu trabalho, todas as aulas montadas e muitas coisas da Jornada 1. Depois eu fui entender que isso era providencial. Eu fui entender que aquilo ali já tinha acontecido porque estava na hora de eu mudar o trabalho. Não porque a Jornada do Alto Amor não fizesse o seu papel, não conseguisse trabalhar todas essas questões do mundo feminino do que diz respeito à autoestima. Mas este trabalho da Jornada das Emoções, ele é muito mais profundo. Então, é como algo que a gente vai se abrindo e vai conhecendo. Não tem como depois a gente dizer assim, tá, isso aqui eu vou deixar de lado porque eu não quero olhar para isso. Eu sei, mas eu não quero saber. Não, agora eu sei. Eu sei muito mais do que eu sabia antes. O conhecimento que eu tenho hoje é muito mais profundo. Então, eu não consigo mais fazer o que eu estava fazendo. E nesse processo de ter perdido as informações do computador, a Jornada 2 que eu fiz com o grupo do ano passado foi muito diferente da Jornada 2 que tu fizeste. Sim, 2020. porque aí provavelmente tu também já foi modificando, Claro. E acrescentando coisas novas dos teus novos estudos e Com novo certeza. conhecimento, né? E na medida que eu ia experimentando essa nova forma de trabalhar, as novas vivências, as formas de ressignificar, de olhar para os conflitos, eu ia percebendo que o que acontecia com as mulheres também era muito mais profundo. E aí eu fui me apaixonando por essa nova forma de fazer. Então, eu resolvi, em virtude de todas essas questões, aí eu também me retirei um tempo para decantar tudo isso dentro de mim, né? Porque é como quando a gente tem um filho, deixar o filho ir, né? Então, deixar ir a Jornada do Alto Amor, virar a página, para mim foi algo bem, eu posso dizer até doloroso. Doloroso. Então, eu precisei de um tempo retirada para acomodar tudo dentro de mim e liberar e minha mente. Para planejar esse novo Exatamente. projeto, né? Porque eu acho que, né, cada novo projeto é muito bom, né? As mulheres que vão participar, que vão chegar lá, vão ver tudo bonitinho, mas tem todo um trabalho por trás, tem todo um estudo, Sim. né? Você provavelmente não chega lá assim do nada, não, hoje eu vou fazer isso. Não, teve um planejamento, teve um estudo. Mas eu ainda quero te fazer uma pergunta. Por que a gente tem que trabalhar as nossas emoções? Né? Você que está fazendo aí uma jornada para as emoções, qual é a importância de trabalhar as emoções? Então, assim, inclusive o nome dessa live é em homenagem a uma cliente minha, que me perguntou justamente isso, sentada aí onde tu tá. Na semana passada, a gente estava em sessão, ela olhou para mim e disse assim, mas por que eu tenho que ficar chafurdando no lodo das minhas emoções? E ela é muito engraçada, sem querer ser engraçada, né? Então eu vou, na verdade, te devolver essa pergunta da seguinte forma. Elisa, tu acha que o teu cérebro sabe se, por exemplo, tu tiver com uma unha, com um fungo no dedão do pé? E agora eu não vou mentir, porque até há 30 minutos atrás eu não sabia. Mas aí eu já estava conversando com a Karina justamente sobre esses assuntos, né? E ela me mostrou a ligação que uma coisa tem com a outra e eu achei isso incrível, Karina. A gente já tem uma certa noção de que o nosso cérebro, na realidade, ele tem uma relação com cada parte do nosso corpo, mas a gente não imagina o quanto tudo isso é tão sincronizado, né? É tão interligado e o quão incrível pode ser a gente trabalhar as nossas emoções para resolver talvez outras questões que a gente tem incomodando a gente, né? Isso. E aí o que a gente faz normalmente? A medicina tradicional, ela vai olhar para esse sintoma e te dar um medicamento. Anteontem mesmo eu fui na ginecologista e ela me disse isso.
a medicina? Porque aí a gente conversando, eu disse, olha, eu não sou muito da medicina tradicional, eu gosto das coisas mais alternativas e tal. Ela disse, eu sou formada pela medicina tradicional. Mas o que a gente faz? Tu vai me dizer o que tu tem, né? Então, eu tô numa fase de menopausa, eu tenho os meus sintomas, e aí elas, então tu tá com isso, eu vou te dar tal remédio, tá com aquilo, eu vou te dar tal remédio. Mas ninguém pergunta pro cliente o que está acontecendo na vida dele que pode estar relacionado aos sintomas que ele está apresentando. Então, a medicina tradicional, ela não vai atrás do porquê, ela não vai atrás da raiz, ela vai só tratar sintomas. E a medicina biológica, né, então se a gente pegar essa palavra biológica, que é a lógica da vida, essa medicina, ela vai querer descobrir por que aquilo está acontecendo. Qual é a raiz lógica, qual é o sentido biológico disso que está acontecendo. E nesse papel, o cérebro, ele é o controlador de todo o corpo. O nosso cérebro sabe tudo o que está acontecendo com o nosso corpo inteiro, né? Então, se o cérebro percebeu que tem alguma situação conflitiva acontecendo na tua vida e aquilo não vai te fazer bem, que tu não está tirando o máximo da vida, porque aquilo ali está como um espinho no teu pé, ele vai começar a mandar uma descarga eletroquímica para o teu corpo, te provocando a sair dali. E é essa descarga que vai gerar um sintoma ou que vai gerar uma doença. Eu já escutei, né, de algumas pessoas que, no meu caso, né, eu estou acima do peso, não fui assim a vida inteira e que isso também pode ser pode ser ocasionado por alguma coisa que eu já tenha vivido ou que teve algum gatilho, né? Para que a gente passe a ter mais ansiedade, a comer com mais ansiedade e menos consciência, né? Então, provavelmente, nessa jornada das emoções, a gente também consegue trabalhar tudo isso, né? Sim, e eu te digo com 100% de certeza que a obesidade é um sintoma. É um sintoma. O corpo entende que ele precisa criar volume por algum motivo que está relacionado às tuas questões conflitivas, né? Então teríamos que ir atrás da tua história para saber o que aconteceu, em que momento aconteceu, para que teu corpo entendesse isso. Que ele precisava multiplicar células de gordura, que ele precisava se avolumar como uma forma muito provável de proteção, né? Então, quem foi que descobriu tudo isso? Então, foi um médico alemão, o Dr. Hammer, faleceu em 2017, então não faz muito tempo, e ele descobriu de uma maneira muito curiosa, porque ele era oncologista, ele tinha todo um departamento de pessoas com câncer à disposição dele, né? E ele já desconfiava que o câncer tinha uma raiz emocional. Ele só não tinha certeza. E aí o que aconteceu com ele? O filho primogênito foi baleado numa situação não proposital, mas acabou sendo baleado e ficou à beira da morte por algum tempo, até que veio a falecer. E um tempo depois que isso aconteceu, o Dr. Hammer manifestou um câncer. Adivinhem onde? Vocês que estão aí nos escutando, e a gente está falando aqui da relação entre o nosso emocional e os sintomas ou doenças. Onde um homem que perdeu um filho poderia manifestar um câncer? O que vocês acham? Nosso público que está aí. Vamos fazer essa live um pouco mais... Alguém tem alguma opinião? Pode colocar aí no chat. Participativa. Pode participar. Então, vamos pensar juntos, né? Esse homem, um homem saudável, um médico, perde o seu filho. A Fê está dizendo no fígado. Vamos pensar de novo, eu vou fazer a mesma pergunta de novo. Um homem saudável que perde um filho. De onde vem o filho? Onde é que estão os espermatozoides no corpo do homem? Onde é que ele teve o câncer? No testículo. E a mulher dele também apareceu com câncer. E onde a mulher dele teve o câncer? Vou fazer a mesma pergunta. Qual é
essa é uma possibilidade, tá, gente? Qual é o órgão na mulher que é o responsável por nutrir os filhos? A mama. Então, Dr. Hammer apareceu com câncer de testículo e a mulher com câncer de mama. E aí ficou muito óbvio para o Dr. Hammer que tinha uma ligação, porque ambos eram saudáveis. E aí, ovário seria outra possibilidade, mas nesse caso foi a mama. Então, o ovário está ligado às perdas, né? Ovários policísticos, muitas perdas. O que aconteceu? Ele, como ele tinha muitas tomografias também à disposição dele, ele começou a perceber e a coligar todas as mulheres que tinham, por exemplo, câncer de ovário, tinham uma mancha no cérebro na mesma posição. Todos os pacientes com câncer de fígado tinham uma mancha na mesma posição. E aí o que ele descobriu? Algo fantástico. Ele descobriu que quando a gente passa por uma situação conflitiva, o que é um conflito? O que a gente caracteriza como um trauma ou um conflito? Algo que foi muito intenso, que a gente viveu em isolamento, ou seja, por mais que eu te conte, por exemplo, eu passei por um acidente e perdi uma perna, sou eu que sei o que eu estou sentindo dentro de mim, né? Por mais que tu se compadeça, eu estou vivendo aquilo comigo, né? Então, intenso, vivido em isolamento e que aconteceu inesperadamente. Então, o que acontece? Quando a gente passa por uma situação dessas, o nosso cérebro recebe a informação, né? Ele recebeu aquela emoção daquele conflito, ele recebe isso como uma percepção tua, né? Porque cada pessoa tem a sua percepção. Nós podemos passar, por exemplo, por uma situação de assalto, tu ficar com medo e eu ficar com raiva. São percepções diferentes, né? Então, o cérebro recebeu tua percepção, como este órgão que tem controle sobre todo o corpo, ele vai identificar para qual região ele vai mandar o impulso eletroquímico, porque cada parte do corpo, né, tem a sua posição, então ele entendeu assim, plim, 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 tocou a sinetinha, a percepção dela tem relação com raiva, vou mandar lá para o estômago, por exemplo, né? E isso acontece ao mesmo tempo, essa percepção individual, o cérebro e o órgão. E eu não tenho controle sobre isso. Por isso que todo mundo está no mesmo barco. Porque terapeutas, psiquiatras, médicos, ninguém está imune às emoções. Porque a gente não controla as emoções. O sentimento, esses dias eu fiz uma postagem, a diferença entre emoção e sentimento. A emoção, ela chega um segundo antes do que o sentimento. Porque o sentimento já é uma elaboração mental, já passa pela mente, já é um filtro cognitivo, né? Então, todos nós estamos sujeitos às emoções. Então, na realidade, pelo que você está falando, a gente mesmo cria as nossas próprias doenças, né? Não, talvez não diga que seja 100%, mas eu acho que tem uma relação muito grande aí de que a gente talvez, por não tratar essas emoções ou, né, não saber lidar da melhor maneira possível, acaba transformando isso em doenças em determinadas partes do nosso corpo. Na verdade, não dá para dizer assim que a gente cria a doença, porque a gente não faz isso de forma voluntária. Eu não crio porque eu quero ficar doente, porque eu quero fazer mal para mim mesmo. Não é voluntário, porque ninguém tem controle sobre as emoções, né? Então, o que acontece? O cérebro recebe essa percepção e ele, querendo nos defender, querendo nos proteger, querendo fazer da nossa vida a melhor vida, ele começa a mandar um impulso eletroquímico para que eu faça alguma coisa para sair daquele lugar que está me fazendo mal, para sair daquele trabalho, para sair daquela relação, entende? Não é para o nosso mal. Só que isso tudo é inconsciente. É inconsciente, não é voluntário. Mas é daí que vem a importância de a gente tratar as nossas emoções. Justamente por ser inconsciente, que eu vejo que se a gente está tratando constantemente, né, a pessoa que tem esse hábito de tratar constantemente vai conseguir atacar, como eu digo assim, já lá na raiz do problema e talvez não chegar a criar essa doença no futuro, né? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se trabalha
para entender como a gente funciona, para entender por que eu tenho determinada percepção da vida e das coisas que me acontecem. Quanto mais eu me trabalho para saber quais são as minhas necessidades, de onde vêm os meus padrões, mais eu vou ter ferramentas para conseguir lidar com a minha vida. Com certeza. Ó, eu vi que teve gente que entrou agora, né? Então, só para relembrar pro pessoal que tá aí, a Karina tá esse ano com um projeto novo, né? Que é a Jornada das Emoções. Então, para quem que tá aí acompanhando, que participou da Jornada 1, que participou da Jornada 2, que já conhece o trabalho da Karina, é um trabalho que ela tá indo bem mais a fundo, né? Através de um estudo que ela fez recentemente. Então, ela quer buscar fazer um novo trabalho aí em que ela vai realmente no fundo das emoções, porque ela descobriu que as emoções elas têm relação com inúmeros problemas que a gente acaba criando ao longo da vida no nosso corpo, né? Então eu acho, Karina, que a gente podia abrir esse tempinho também, né? Dar um tempinho aí para quem está aí nos assistindo, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, pode colocar aqui na nossa live. Coloca aí nas mensagens que a gente vai estar lendo aqui. A Karina vai estar respondendo as dúvidas de vocês, né, referente a isso. Então vão colocando as suas perguntas e as suas dúvidas aí que a gente vai respondendo. Mas enquanto não responde sobre essas, né, enquanto a gente não tiver nenhuma pergunta, você poderia explicar um pouquinho mais pra gente, assim, como é que vai ser essa jornada, quanto tempo de duração... vão ser encontros semanais, mensais? Como é que vai funcionar isso? Já tem um local para esses encontros? Sim. Eu vou fazer um pré-encontro e, inclusive, já vou deixar o convite para todo mundo que está aqui nos assistindo no dia 25 de fevereiro, no sábado após o Carnaval, no sítio Araquã, em Pescaria Brava, onde eu costumo fazer os meus trabalhos presenciais, Jornada do Alto Amor. Muitos grupos passaram por ali. E nesse dia eu vou detalhar como que vai funcionar esse trabalho, especificamente, né? Mas já posso adiantar para vocês que serão 8 módulos presenciais de um dia inteiro. Então a gente vai trabalhar das 9 da manhã às 7 horas da noite. E para quem acha que isso é muito tempo, a Elisa, que já participou, sabe que o tempo voa. O tempo voa e às vezes os 7 horas da noite vira 9, porque a gente começa a conversar e a gente começa a participar do trabalho e às vezes fica tão bom que a gente não vê nem o tempo passar, né? Como Sim, passa voando, sim. né, Karina? Então, quem foi meu aluno na Transpessoal, e eu acredito que aqui tenham pessoas nos assistindo que fizeram Transpessoal comigo, já conhece a minha forma de trabalhar. Então, eu gosto muito de trabalhos vivenciais, trabalhos com dinâmicas de grupo. A gente vai ter muitas vivências e a gente vai trabalhar em cada módulo uma emoção. E aí eu pretendo trabalhar a emoção exigente, como eu chamei. A gente não vai colocar emoções positivas e negativas, mas eu preferi chamar assim. A emoção exigente e a sua emoção luz. Por exemplo, no módulo em que a gente for trabalhar a tristeza, a gente vai sair do encontro tendo trabalhado também a alegria. Para a gente entender que, na verdade, a gente sente sim no corpo o que é o resultado de um conflito, de uma emoção que nos exigiu, mas ao mesmo tempo a gente sente o benefício da emoção como a alegria. Isso já está comprovado cientificamente também, que quando a gente volta numa memória de imensa alegria, que a gente já passou, seja ela na infância, enfim, o nosso corpo ele fica durante em torno de 5 horas sob efeito benéfico dessa alegria. Então, vê que bacana. Muito legal. E uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar a live que eu achei interessante é que você vai fazer a anamnese, né? Por mais que você já tenha esse curso estudado e montado, né? Você já tem uma ideia do que você vai fazer no curso, mas dependendo das respostas, né, desses questionários, é que você também vai traçando os caminhos para que realmente ele seja efetivo para todas as pessoas que estejam participando, né? Sim, porque o que acontece? Cada grupo é um grupo, né? Cada grupo tem a sua energia, tem os seus conflitos, nenhum grupo se forma por acaso. Então, o que a gente vai fazer? Cada pessoa que se inscrever para essa jornada vai preencher uma anamnese. E por aquela anamnese, eu mais ou menos já sei
o que aquela pessoa está passando ou passou. E aí eu tenho condições de, inclusive, modificar o que eu tracei para essa jornada. Porque se de repente eu tracei lá que eu vou trabalhar, sei lá, o medo, daí depois eu vou trabalhar a tristeza, depois eu vou trabalhar a raiva, mas eu tenho um grupo onde a maior parte das pessoas está vivendo conflitos de impotência. Impotência, eu não consigo resolver as coisas, eu me sinto incapaz. Bom, aí eu posso modificar e resolver trabalhar mais módulos essa questão. Então, por isso também é interessante a gente ter essa ferramenta, esse conhecimento, no caso, porque a mente mente, mas o corpo não mente. Aquilo que está no corpo vai me dizer o que está acontecendo com aquela pessoa. E aí agora eu até queria, Elisa, a gente abrir um espaço aqui para fazer uma perguntinha aí para o nosso público. O que tu acha? Ué, podemos fazer. Tá, então eu gostaria da participação de vocês e gostaria de perguntar assim, ó. Quem de vocês, o nosso público, estou vendo que o Everaldo está aí, Everaldo foi meu aluno também na Transpessoal, hoje trabalhando como professor, querido, uma pessoa muito legal, um homem muito sensível, mas queria perguntar assim para o nosso público feminino, porque eu tenho identificado muito isso nas mulheres, tem aparecido muito isso. Quem de vocês já sentiu que não consegue ter tempo para fazer tudo o que tem que fazer, está sempre correndo atrás da máquina, está sempre lutando contra o tempo para abocanhar aquilo que quer para a sua vida, um trabalho melhor, um companheiro, uma situação de vida melhor, e sente que não dá conta e se atropela e fica nesse lufa-lufa e não vai dar tempo, e não vai dar tempo, e não vai dar tempo. Alguém por acaso tem sentido isso? Vamos ver se o nosso público aí... Vocês não precisam ter vergonha de se manifestar, né? Podem escrever aí pra gente se sim ou se não, né? Se estão vivenciando isso na sua vida, nesse momento. O pessoal tá meio tímido aí, ninguém quer se entregar agora, né? Tô entendendo vocês. Deixa vocês, não sei se alguém aí já participou de jornada, mas deixa entrar no grupo que as pessoas entram tudo tímida, sem falar nada, né? O primeiro encontro ninguém quer revelar nada e daqui a pouco quando a gente vê a gente tá chorando tudo abraçado, cada um sabendo da história da outra pessoa e isso, como isso contribui também, né, Karina? A gente também escutar o relato de vida de outras pessoas nesses grupos, isso é muito incrível. A gente não se sente tão sozinho. Ó, Sônia, Pois é, Sônia. Então eu tenho certeza que tu e praticamente a maior parte de quem está aqui. Então eu queria dizer para vocês assim que um dos conflitos possíveis, né, relacionado a isso, essa pessoa que vivencia essa situação, porque é preciso a gente deixar claro aqui que essa questão da percepção da situação como um conflito, ela é individual, ela é muito individual. Então, assim, nem todo mundo tem a mesma percepção das mesmas coisas. Mas se eu vivenciar isso na minha vida como um intenso conflito, algo que bloqueia a minha vida, que me faz perder o sono, que me faz ficar ansiosa, que me deixa completamente perdida nessa situação, teria relação com a glândula chamada glândula do tempo. Vocês sabem qual é a glândula do tempo? Já ouviram falar? A Sônia. Já ouviste falar, Sônia? Qual seria a glândula do tempo? Que pode manifestar para a gente que esse é um conflito que está fazendo com que o nosso corpo sofra. Porque, vamos lembrar de novo, o cérebro que faz tudo isso. Porque o cérebro, ele quer o nosso bem. As doenças aparecem, por incrível que pareça, para nos mostrar que algo precisa ser modificado. A Fê colocou a pineal. Não, a glândula do tempo é a tireoide, gente. Observem ao redor de vocês quantas e quantas mulheres com problema de tireoide. E a questão da tireoide pode ser tanto da glândula, aí é um tipo de conflito, quanto pode ser dos ductos tireoidianos. Eu já fiz um atendimento individual com uma pessoa que veio com um nódulo nos ductos. Então são coisas diferentes. Cada partezinha do nosso corpo
né, apresenta determinado conflito. E às vezes, você achar que você tá com falta de tempo, não significa que você tem o seu dia inteiro preenchido, né? Tem gente que às vezes faz o dobro de coisa do que você e ele ainda consegue achar tempo e às vezes você nem tem tanta coisa para fazer, mas você não se acha dentro do seu tempo, né? E isso é a percepção individual. É como cada um vivencia as suas questões, né? Então, vamos pegar, por exemplo, uma separação. E aí a gente pega várias mulheres que passaram pela mesma situação de divórcio. Uma viveu aquilo como carência, a outra viveu como desabamento e desistência. Abriu o chão, meu mundo caiu. A outra viveu com raiva e a outra, para ela, tanto fez como tanto faz, porque ela já nem queria mais mesmo aquele marido. Então, assim, é a mesma situação, só que vivida por pessoas diferentes. Gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos, cada um tem a sua percepção, né? E essas percepções são individuais. E nessas questões é interessante a gente falar também que os nossos conflitos, eles podem ser do presente, do passado, do período gestacional ou ainda do transgeracional, né? O que seria esse transgeracional? O que os nossos antepassados vivenciaram. Você vê que interessante. Sim. Eu vou falar uma coisa a respeito de mim que eu descobri estudando. Quando eu digo assim, eu não tive filhos porque eu não quis ter filhos. Muito feliz, né? Dizendo, muito dona de mim, não tive filhos porque não quis ter filhos. Aí, numa das nossas aulas, o professor me disse assim, sim, mas nós somos animais. Animais se reproduzem, né? Essa é a continuação da espécie. Então, ninguém decide que não quer ter filhos. Muito provavelmente, no meu transgeracional, eu tive antepassadas que entenderam que ter filhos era problema, que ter filhos era perigo. Talvez uma antepassada, não sei, que foi estuprada e não queria aquele filho, ou uma antepassada que morreu no parto, ou uma antepassada que engravidou e foi abandonada. Então eu trago esse registro dentro de mim. Por mais que eu não tenha consciência dele, porque daí passa pelo filtro da mente e a mente elabora. Eu não quis ter filho por isso e aquele coisa. Tudo explicadinho. Mas assim, e no meu inconsciente? E no meu inconsciente transgeracional da Karina? O que tem? Então, a Sônia colocou ali que ela anda procrastinando. Sim, são padrões, né? São padrões nossos. Eu vou perguntar uma outra questão parecida com aquela ali da tireoide. Vamos ver se alguém se identifica. Vocês nunca se sentiram, se sentem ou já se sentiram não valorizadas, não gratificadas, seja por marido, seja por filho, seja por chefe, e aí ficam naquela mágoa e ficam remoendo e não esquece aquilo. Alguém já passou por isso? Acho que todo mundo, né? Eu acho que não tem quem não fique remoendo alguma mágoa de alguma coisa em alguma situação da vida, né? Eu acho que é meio que quase que total, né? Eu acho, das pessoas. E qual seria o órgão? Que uma das possibilidades, né? São sempre algumas. Qual seria o órgão que poderia estar relacionado a esse ficar remoendo e ficar naquela gastura, naquela queimação? Eu engoli, mas eu não digeri. Estômago, né? Sim. Então, o nosso estômago, na parte da curvatura menor do estômago, ele poderia iniciar o seu processo apresentando queimação. E aí, como eu já falei antes, o cérebro fica mandando um impulso eletroquímico. Andando ali. Queimação, e a queimação não passa, e daí eu tomo o antiácido, dá uma aliviada, mas assim, a raiz do meu problema tá ali ainda. E assim, tanto nessa questão aí, né, como você disse, de ficar remoendo, mas de tudo isso que você falou, desse apanhado todo das emoções que tem influência com o nosso corpo, o que a gente pode fazer em relação a isso? O que a gente pode fazer? Então eu diria para vocês, se tem algo que beneficia a nossa saúde, é a gente trabalhar o autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? Porque quanto mais eu entro para dentro de mim e vou escrafunchando na minha história
E vou procurando entender quais são as minhas necessidades. Por exemplo, essa mulher que reclama assim, ai, o meu marido, ele não me dá atenção. Ah, eu não tenho nenhuma gratificação por parte dele pelas coisas que eu faço. E fica nessa mágoa. Tá, mas será que ela já se perguntou o que é exatamente que esse marido teria que fazer para ela se sentir bem? Porque muitas vezes a gente não sabe. A gente só diz assim, ah, ele não me valoriza. Ah, eu me sinto magoada porque eu faço, ele não vê. Tá, mas o que é que tu quer que ele veja? O que exatamente? Me fala uma coisa prática. Qual é a tua necessidade? E o que você está fazendo para que ele possa fazer isso que você quer também, sim, né? Seria um segundo passo. Primeiro é tu entender o que é que tu precisa. Entender de onde vem esse padrão de repente ele faz, mas nunca está suficiente, nunca é o que tu quer. Né? Porque é a tua percepção sobre o que está acontecendo. Então é chegar e conversar com ele. E isso muitas vezes a gente não faz também. Porque, lembrem, cada um tem a sua percepção. Tu tem a tua, teu marido tem a dele. Né? Então é preciso chegar e conversar. Escuta, eu estou sentindo isso. Como é que tu enxerga essa história? Ó, já teve gente aí falando que vive com problema de estômago. Ah, pois é. Ó. Então tem alguma coisa aí que não caiu muito bem. Então, a gente precisa sempre investigar um pouco mais da história da pessoa para saber o que ela está vivenciando. Né? Mas, voltando à tua pergunta, é essa questão do autoconhecimento mesmo. Né? Eu saber quais são as minhas necessidades, eu entender de onde vêm os meus padrões. E aí, qual é o papel do terapeuta nessa história? É ajudar o seu paciente ou o seu cliente nesse processo. Porque, por exemplo, eu posso estar aqui te falando, né? Por exemplo, a respeito vamos pegar a questão da obesidade. Aí eu te faço toda uma explicação para ti, Elisa. Possivelmente, aqui. Se tu não te identificar com o que eu estou dizendo, se tu não reconhecer que isso realmente cabe para ti, não vai adiantar nada. Então, o primeiro passo, eu vou, te explicar essa relação entre o cérebro, os sintomas, como tudo isso acontece. Ah, é realmente isso que tu tá me falando, caiu para mim, me reconheci. E aí o outro passo é o quê? Como vamos fazer para modificar isso? Porque o terapeuta auxilia o cliente, mas é 50% do terapeuta e 50% do cliente. E nesse processo o cliente não pode ter preguiça de procurar dentro dele, entender a sua história. É preciso ter paciência, porque nenhum processo é rápido, gente. Nada disso que a gente está falando acontece de um dia para o outro. Não existe pílula mágica. Nem os remédios são, porque o remédio vai tratar ali o teu sintoma, mas a causa vai continuar ali. Então, assim, ter paciência, ter persistência, seguir buscando, dar tempo ao tempo, porque tudo isso precisa de um tempo, até o nosso corpo precisa de um tempo para reencontrar o seu caminho de cura, quando a gente chega na raiz, E depois disso também estar disposto a experimentar outras ferramentas e outras possibilidades, porque não existe uma técnica que consiga driblar tudo. São inúmeras possibilidades. Então, assim, a gente está sempre se trabalhando. O terapeuta está sempre se trabalhando. Posso pegar aqui os 2 últimos anos, a quantidade de coisas que eu fiz para mim. Porque cada coisa na nossa vida que a gente não está feliz com ela, a gente é responsável por ir atrás para melhorar. Se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Quem vai fazer? Não vai cair do céu, gente. Não vai. E como é difícil, a gente perceber que a gente precisa mexer nas emoções e que a gente precisa resolver determinadas coisas na nossa vida, muitas vezes a gente nem enxerga. A gente acaba tendo um câncer, acaba tendo uma outra doença, Como ela falou ali, eu vivo com um problema no estômago e não relaciona às vezes com alguma coisa que já vivenciou, que já passou. E é difícil mesmo pra gente reconhecer que a gente tem problemas ou que eles estão ali nos incomodando, Muitas vezes é mais fácil a gente jogar sujeirinha pra debaixo do tapete, fingir que não tá acontecendo, deixar passar e dizer assim, não, daqui a pouco passa, daqui a pouco aquilo vai ficar lá num cantinho, eu não vou me lembrar. Não passa. Só porque tu pode não te lembrar, mas ele tá lá te incomodando. Mas o cérebro lembra. Eu posso não lembrar, mas o meu cérebro sabe.
O cérebro sabe tudo o que está acontecendo em cada partezinha do nosso corpo. E ele sabe o que não nos faz bem. E por isso que ele manda essa descarga eletroquímica, porque ele quer que a gente olhe para aquilo ali, aquele espinho que está no pé. Quando é que tu vai acordar? Quando é que tu vai relacionar a tua gastrite com a tua incomodação com o teu chefe, com teus filhos, com o teu marido, com o que seja, né? Então, ele está fazendo a parte dele, né? Ele está fazendo a parte dele para nos chamar para a vida, para nos chamar para o bem-estar, para nos tirar de ações de vida que são anti-vida. Então, na realidade, se a gente parar para pensar, né, tratar e mexer nessas nossas emoções pode ser uma maneira também de prevenir muitas coisas que a gente viria a ter no futuro, né? Sim, com certeza. Uma maneira muito... Com certeza. Então, eu diria para vocês, tem várias coisas que são importantes no que diz respeito à nossa saúde, né? E outra coisa, a gente é aliado da medicina tradicional. Porque, é claro, quando uma pessoa está vivendo uma dor muito intensa, a gente vai usar um remédio, a gente vai se aliar ao que a medicina já descobriu. Ninguém está dizendo que tem que derrubar tudo que foi feito e começar algo novo. Às vezes uma depressão precisa de um tratamento químico e não só o... Tem que ter, eu acho que seria os dois juntos, né? Mas eu digo, às vezes precisa do químico, né? Tu não vai dizer pra pessoa, tu tem um câncer e tu vai tratar só tuas emoções e não vai fazer o tratamento necessário. Eu acho que não seria isso. Mas eu acho que até auxiliaria, talvez, uma pessoa que estivesse num tratamento, se ela junto tratasse as suas emoções, né? Com certeza, com certeza. É fundamental, porque daí eu vou estar indo na raiz. Porque o que acontece? O cérebro mandou para um lugar. Tu não entendeu, tu teve, sei lá, problema na vesícula. Vesícula é raiva. Tirou a vesícula. Me livrei de todos os meus processos de raiva. Não. Tu acha que é porque tu tirou a vesícula, tu nunca mais vai sentir raiva? Quando tu voltar a sentir raiva pelas mesmas questões, tu te passar de novo por teus processos, porque tu tem esse padrão de percepção mais raivosa das coisas, ele vai mandar para outro lugar do teu corpo, que tenha também a conotação com essa percepção. Então, o cérebro não é burro. Gente, ele não esquece. Por isso que é tão importante a gente olhar para a raiz daquilo que está nos incomodando. E tratar essa raiz faz a gente também ter uma melhora na nossa qualidade de vida, né? Com certeza. Total. Total. E a gente vai se tornando mais consciente, né? Muito mais consciente, porque, por exemplo, se eu descubro, né? Vamos pegar assim, um padrão de submissão, né? Então, muita gente não se acha submissa. A gente vai numa conversa, vai dizer, ah, não, mas eu não sou submisso. Tá, mas existe um padrão de submissão daquele que baixa a cabeça, e daí onde é que poderia vir o sintoma? E agora? Cervical, pode ser lombar, pode ser quadril, né? Eu posso ter sintomas psíquicos, eu posso... E às vezes a pessoa é aquela que diz sim para tudo, né? E passando às vezes até por cima das suas vontades e nem percebe. Exatamente, exatamente. Porque como que não percebe? Porque muita coisa para nós, eu diria, a maior parte daquilo que nos incomoda é inconsciente. E esse é o trabalho, por exemplo, de uma jornada das emoções. É trazer à tona, é trazer à consciência o que está te incomodando, o que está te incomodando. Então, essa submissão, como é que eu posso manifestar essa submissão? Bom, se é uma submissão onde eu sou essa pessoa que aprendi, né? Porque o nosso primeiro clã hierárquico é a nossa família. E a criança, ela precisa baixar a cabeça para o pai e para a mãe. Porque a criança, ela necessita desse apoio, desse amparo do pai e da mãe. Ela não sabe fazer as coisas sozinha. Então, muitas vezes, ela vai ser obrigada, sim, a baixar a cabeça e aceitar. E aí ela vai aprender a ser submissa. E aí ela vai levar esse padrão para a vida dela. Só que muitas vezes ela não é a primeira a estar vivenciando isso. Porque a mãe dela já tratou ela assim, porque a mãe também já era submissa. Porque a mãe dela também já era submissa. Então isso vem de uma linhagem. E aí pode ou se apresentar nesse padrão de mulheres que se submetem,
Ou pode, de repente, vir uma mulher daquele tipo opositora, a do contra. Porque ela também tem essa informação dentro dela, mas como que ela manifesta isso? Sendo do contra, pelo medo que ela tem de se tornar submissa, mas isso é inconsciente. A maioria das coisas que a gente tem de comportamentos repetitivos são inconscientes, a gente não percebe. Às vezes a gente percebe porque alguém fala, né? Ah, tu não percebeu que tu faz isso sempre dessa mesma maneira, né? Já aconteceu diversas vezes de alguém me falar alguma coisa e eu disse, não, mas eu não faço isso. E daí eu começo a parar para analisar e tentar observar se eu tô fazendo isso. Daí às vezes eu consigo observar. Tá, beleza, eu descobri que eu faço e eu observo. Mas passa muito pouco tempo, tu já esqueceu o que tu tá fazendo e tu já tá fazendo de novo, né? Então vai virando aquela bola de neve, a gente acaba não tratando, acaba não indo a fundo. Então eu acho que precisaria mesmo desse olhar com mais cuidado e com mais carinho, né, para dentro, para ver realmente quais são os pontos que precisariam ser tratados, que a gente precisaria mexer, eu acho, para, de uma certa forma, melhorar, né, a vida da gente de uma maneira geral, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Então, voltando nessa questão, né, do porquê trabalhar as emoções, a saúde é um conjunto, né? Então, a gente sabe que a alimentação é importante, a gente sabe que exercício físico é importante, o sono é muito importante, o prazer é importante. A gente ter, né, os nossos momentos de prazer, de lúdico, de brincadeira é importante. Mas eu diria, né, por tudo aquilo que eu tenho estudado e que eu tenho ouvido de pessoas que estão nesse caminho há bem mais tempo do que eu, o mais importante de tudo isso é a gente trabalhar as emoções. É esse autoconhecimento. Porque aí eu consigo me autorresponsabilizar pela minha saúde, pela minha vida, pelos meus processos. E eu não sei se todo mundo que está aqui na live já participou, né, de uma jornada ou de alguns dos seus projetos, mas a importância também que eu vi, eu já fiz terapia por muitos anos, né, individual, e a importância que eu vi numa terapia, que eu digo que isso não deixa de ser uma terapia, em grupo, aonde você tem a vivência de outras pessoas, aonde às vezes você coloca um problema e às vezes uma outra pessoa diz, eu já passei por isso e eu resolvi dessa maneira e eu fiz isso desse jeito, e às vezes o jeito dela pode ser que não dê certo pra você, mas às vezes ajuda. Então eu achei assim, por ter participado das duas jornadas, que a terapia em grupo, ela te ajuda de uma maneira diferente. Ela faz você enxergar as coisas diferente. É diferente de, às vezes, tá só tu e uma pessoa numa sala, às vezes tu nem conta tudo o que tu queria, às vezes tu fica com receio e as pessoas podem pensar, mas numa terapia em grupo é que eu vou ficar com vergonha porque tem muita gente. Não, porque basta o primeiro relatar a primeira vez que quebrou a cara, o resto vai fluindo de uma maneira que quando você vê, você nem percebe, né? Que falou de determinado problema e que aquilo te alivia tanto. Sim, sim. E isso é muito interessante. Quando a gente trabalha... Ela disse que travou ali. Será que travou? Vocês estão nos escutando? Deem um sim ou um não aí se estiver funcionando direitinho ou se está travado ainda. Se alguém conseguir responder o sim ou não, né? Sim. Gente, vocês estão nos escutando? Coloquem aí pra gente um sinalzinho aí, um joinha. Ah, tá, tudo legal. Beleza. Então tá. Então é muito interessante isso, Elisa, nos atendimentos, por exemplo, que eu fiz individualmente, quando a gente chega nessa raiz, porque em alguns momentos a gente usa uma forma de voltar para trás no tempo, e esse cliente consegue se permitir buscar uma informação que está no seu transgeracional, porque ele pode dizer assim, mas eu nem conheci meu bisavô, eu nem conheci meu tataravô, mas a informação está no teu DNA. Né? Então, se a pessoa se permite voltar, né, na sua linha do tempo e acessar essa ancestralidade, quem foi o primeiro que sentiu aquilo ali, quando ele sai da sessão, ele está num estado de leveza, que é uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Né? E como diz o meu professor, a gente pode levar o cliente onde ele acredita que pode ir. Né? Porque muitas vezes a gente não acredita que pode acessar memória
de um antepassado. Mas se eu me permito ir, eu posso ir muito mais para trás do que eu imagino. Você vê que incrível, né? O nosso corpo humano é incrível, né? E o cérebro, principalmente, né? Uma coisa que eu acho que a gente não conhece nem 1% da funcionalidade toda que ele tem e do quanto ele é importante para o nosso organismo inteiro funcionar, né, corretamente. E aí eu acho que volta naquele ponto do porquê, né? Uma jornada que lide com as emoções, né? Que vai mexer com essas emoções que muitas vezes estão ali guardadas há anos, né? Como eu disse, lá escondidinha no cantinho, colocada para debaixo do tapete, e que a gente não quer mexer, mas às vezes ela tá, mesmo que a gente não perceba isso, ela tá atrapalhando a nossa vida de alguma maneira. Então, Sim. né? Eu acho que vem daí a importância desse teu trabalho novo, né? Então, eu acho bom a gente também aproveitar esse tempo para reforçar. Teve gente que entrou depois, né? Sim. Então, que a Karina vai começar um trabalho novo esse ano, que é a Jornada das Emoções. Então, ela fez a Jornada 1, a Jornada 2. Tem bastante gente que tá aqui na live que participou. Que foi uma jornada voltada mais pro feminino, né? Pra gente buscar o nosso lado mais feminino. As nossas emoções, né, da mulher, as nossas percepções, né, do lado feminino mesmo, mas essa não, essa é específica para lidar com as emoções que estão lá guardadinhas, escondidinhas e que a gente não mexe, né? E com certeza, como diz a Karina, uma hora é um problema de estômago, né? Pode vir a se transformar num câncer, em algum outro tipo, uma dor de coluna. Eu tenho dor no pescoço. Até já sei de onde vem. Tu também Então, deve saber. e aí é que eu te digo, né? Às vezes a gente não relaciona uma coisa com a outra. E é uma dor que às vezes tu vai lá no médico, ele faz um exame e diz, mas tu não tem nada. Mas aquela dor tá ali te incomodando. E daí tu toma um remédio, né? Que não é um analgésico, uma coisa pra dor, a dor passa, aí tu fica um tempo sem dor, daqui a pouco ela volta, mas tu não trata a raiz do problema, né? Como Sim. você falou, tratar lá o que tá causando essa dor, né? Por que ela tá voltando? Sim, sim. Porque é isso, vai e vem, né? Vai e vem. Enquanto eu não olho para a raiz, para a origem emocional desse sintoma, dessa doença, vai voltar. E aí, assim, a gente fala muito em o tamanho da massa do conflito ou a intensidade do conflito, né? Porque isso vai interferir também. Quando, por exemplo, é um conflito que eu vivo há muito tempo na minha vida, bom, o cérebro tá ali, né? Como a gente falou. Tá ali, mandando a descarga. Eu não faço nada, pode começar com um tipo de sintoma e se transformar numa doença grave. Com certeza. A Fê Cisney tá dizendo, eu tenho problema transgeracional, muito difícil. Né? Então, é coisas que precisam ser trabalhadas. Sim, sim. Identificar, né, o que esse padrão transgeracional ele trouxe para a tua vida, né? Qual é o conflito vivido aí, e conseguir chegar nessa memória transgeracional, quem foi o primeiro que passou por essa situação, para a gente ressignificar isso lá atrás, né? Para que o teu corpo encontre o equilíbrio dele, né? O caminho da cura, ou pelo menos do alívio, né? Porque aí tem relação com isso. Há quanto tempo a pessoa vive esse conflito, o tamanho desse conflito, né? E acho que uma coisa interessante da gente falar também, antes de terminar, é a questão também das crianças, né? Porque daí a gente pensa assim, tá, mas e uma criança? Como é que funciona isso? Da mesma forma, só que ainda mais intenso. Por quê? Porque a criança não tem o filtro da nossa mente, né? A criança está pura nas emoções. Então, vou citar uma situação, por exemplo, de uma moça que está ainda na faculdade, é um exemplo, né? Uma situação hipotética. Uma moça que está na faculdade, terminando ali os seus trabalhos de conclusão, ela tem o seu namorado, de repente ela engravida, e aí ela, tá, e agora o que eu faço? Eu estou estudando medicina, eu quero terminar minha faculdade e engravidei. O que eu vou fazer? Vou abortar esse filho. Aí ela conversa com a mãe e a mãe diz, não aborta, dá para mim que eu vou cuidar dele até que tu termine os teus estudos. Aí isso acontece. Primeiro ela pensou em abortar. Vocês acham, sinceramente, que esta criança que está dentro da barriga da sua mãe, do ventre da sua mãe, não sentiu que pensaram em dar cabo dela?
Será que ela não sentiu? E aí o que acontece? Essa criança nasce, é entregue para a avó e com 1 ano e meio a mãe conseguiu então se desvencilhar de todas essas coisas, dos estudos, e resolve então a partir dali começar a cuidar da criança. E todos aqueles meses, aquele 1 ano e meio que a criança ficou sob os cuidados da avó, quando ela queria estar com a mãe dela, sentindo o cheiro da mãe dela, no colo da mãe dela, ela estava com a avó. Como é que será que essa criança se sentiu? E ela nem lembra, né? Às vezes é um adulto que nem lembra dessa fase que viveu com a avó, porque é muito pequenininho. Porque ninguém vai contar. Muito provavelmente ninguém vai contar. É, e aí ela não lembra, ela nem sabe que passou por isso, tá com um problema lá na frente que é relacionado a isso e às vezes ela nem sabe. Não, essa criança, esse é um caso, eu disse é um caso hipotético, mas é um caso de estudo, que apareceu nos nossos estudos. Essa criança manifestou em seguida ali, quando a mãe finalmente, porque daí o corpo, né? Porque tem situações que se manifestam depois que eu relaxei do conflito e outras que se manifestam enquanto eu estou na fase ativa de estresse. Nesse caso, ela apresentou uma leucemia profunda. Um bebê, uma criança de 1 ano e meio com leucemia profunda. Por quê? Extremo, né, sentimento de abandono. E aí e daí tem uma outra questão. Desvalorização. Abandono, né? Por 2 vezes. Por quê? Porque quando ela estava com 1 ano e meio, ela também já estava acostumada com a avó e com a vida que ela tinha com a avó, daí simplesmente tiram ela daquela vida para voltar à vida dela com a mãe. Então, olha quanta coisa essa criança passou em tão pouco tempo de vida, né? Sim, e coisas que às vezes, não vou dizer o mesmo problema, mas que às vezes a gente passou coisas também na infância que a gente não lembra. E tudo isso, lá no futuro, vai pesar pra gente, né? Então ali, nesse caso, né, essa leucemia, ela estaria relacionada com essa autodesvalorização. Né? E daí vai dizer, mas um bebê sabe o que é autodesvalorização? Ele não sabe, mas a emoção, ela vem antes do sentimento. A emoção é a minha percepção, né? É o meu sentir emotivo. E aí o que acontece? O que uma criança quer? Nós somos mamíferos. Uma criança quer a mãe. Se ela quisesse o pai, né? Se a gente dependesse, se a nossa necessidade maior fosse pai, nós seríamos papíferos, nós não seríamos mamíferos. Então uma criança precisa da mãe, né? Em especial nesses primeiros anos de vida. É muito importante, né, essa convivência com a mãe. Sim. E mesmo, né, não sendo esse caso, mas de crianças adotadas ou de tudo, olha os problemas que às vezes essa pessoa tem, né, e que se não tratar vai gerar problemas futuros também, né. Nosso papo tá muito bom. É um assunto que renderia horas e horas de conversa, né? Eu tenho certeza que teria muitas coisas pra gente falar aqui nessa live, mas o nosso tempo tá acabando e eu acho que a gente tem que aproveitar esse finalzinho de tempo aí pra você falar mais um pouquinho, então, sobre o seu novo trabalho, a Jornada das Emoções, né? Vai ter um encontro, então, agora depois do Carnaval. Passa pro pessoal que entrou depois e que não acompanhou esse nosso início da live, pra explicar um pouquinho aí como é que é esse novo trabalho. Então, estão todas convidadas, né? O meu trabalho ele é voltado para o público feminino. Então, dia 25 de fevereiro, no sábado após o Carnaval, estão todas convidadas para estarem lá no Sítio Araquã, em Pescaria Brava. Quem tiver interesse pode me mandar uma mensagem aí no direct, quem não me conhece, que queira, né, saber um pouquinho mais, endereço inclusive, no Sítio Araquã, às 5 horas da tarde. É um encontro gratuito, é um encontro para mulheres, então não quer ir sozinha, tá com vergonha, convida uma amiga, vai lá, aparece. Nesse dia eu vou estar esmiuçando, detalhando como que vai funcionar essa jornada. Isso, Fê, dia 25, no Sítio Araquã. Essa jornada que vai durar 8 meses, vai ser um encontro por mês, iniciando no dia 1º de abril, e não é brincadeira de 1º de abril, é real, vai começar dia 1º. E então são esses 8 módulos. O último módulo é uma imersão no sítio Anauê, é um outro lugar muito, muito lindo. Quem conhece, a Fê conhece, é um lugar maravilhoso, onde a gente passa um final de semana inteiro juntas. E em cada módulo a gente vai trabalhar uma emoção, vai ser encontro presencial, um dia inteiro, das 9 da manhã às 7 da noite. E entre um mês e outro, para a gente não ficar sem se comunicar,
eu vou fazer um encontro online, mas é um encontro curto, só para eu poder saber como vocês estão. Porque, afinal de contas, a gente vai trabalhar de forma presencial no encontro, e aí a gente vai ficar um mês inteiro sem se falar? Não, a gente vai ter um encontro para eu saber um pouquinho como que vocês estão, como vocês reagiram àquele encontro. Então, esse é o convite para o dia 25. E sobre a jornada, então, quem quiser mais detalhes, ou me pergunta no direct, tem o meu número de telefone aí também no meu Instagram, pode entrar em contato comigo. Quem não puder, né, eu sei que tem pessoas que não vão poder estar lá no dia 25, eu costumo também fazer uma chamada de vídeo com as pessoas para explicar, né, quem não puder estar lá, como que vai funcionar esse trabalho, até para a pessoa ver se é o perfil dela, trabalho de grupo ou não, né, Elisa? Porque tem gente que prefere às vezes prefere fazer individual, né? Individual, então essa é uma técnica que a gente pode trabalhar no Mas para quem nunca também. fez, eu digo que vale muito a pena. Às vezes a pessoa tem aquele receio de pensar, mas eu vou relatar os meus problemas na frente de outras pessoas, mas é muito bom. Então, para quem tem receio, eu digo, experimente que você vai ver que realmente é maravilhoso. E a gente precisa encerrar, mas a gente gostaria também de agradecer, né? Agradecer as pessoas que estiveram aqui com a gente. Sim. Quem não está aqui, mas que vai assistir a live depois, muito obrigado por acompanhar a gente, né? E participe no dia 25, que eu tenho certeza que vai ser um momento muito interessante para você realmente entender, né? Toda essa jornada das emoções aí, o que vão mexer, o que vai ser trabalhado nesses encontros todos que vai ter durante esse ano. E para você ter certeza se é isso realmente que você quer para sua vida, né? Se você quer fazer a jornada, dizer um sim para o seu autoconhecimento e para você começar já a mudar a sua vida e a se curar a partir de hoje, né? Isso. E mesmo que você não pense em fazer a jornada esse ano, aparece lá para conhecer sobre o trabalho, aparece para estar entre outras mulheres, aparece para saber um pouquinho mais, se informar. Vai ser uma tarde gostosa, nós vamos estar entre mulheres, é uma oportunidade de conhecer outras pessoas, de conhecer um outro trabalho. Então, eu conto com a presença de vocês. Se vocês não vêm, não tem sentido, né? Não faz sentido a gente proporcionar esse encontro se as pessoas não vêm. Eu gosto muito de estar entre mulheres. O meu trabalho tem esse foco no feminino. Nesse ano, né, a jornada era um trabalho que trabalhava de uma certa forma o sagrado feminino. A jornada das emoções não vai se focar nisso, não vai ficar nessas questões do sagrado feminino, mas ela vai trabalhar as emoções, né? E quem pode dizer que não está sujeito às emoções? As emoções fazem parte da nossa vida. E as mulheres, elas vivem o seu emocional de uma forma muito mais intensa do que os homens. Então esse é, sim, um trabalho para o feminino. Tenho certeza que um trabalho que todas vocês vão gostar bastante, então reforçamos o convite para no dia 25 estarem lá com a gente. Isso aí, gente. Muito obrigada para quem esteve aqui com a gente. Fico realmente muito agradecida com a presença de vocês, várias pessoas aqui que já fizeram jornada. Vocês sabem que moram no meu coração, a Margarita, uma pessoa com quem eu já constelei, a primeira pessoa com quem eu fiz constelação. É um prazer te ter aí presente também nessa live. Então tá, gente. Era isso por hoje, né, Elisa? Te agradeço também por ter aceito o meu convite. Eu agradeço o convite também, né? Eu não ia recusar jamais, tanto que eu falei aqui, eu já fiz as 2 jornadas e para mim foi muito bom. Então eu acho que passar isso e mostrar essa oportunidade para outras pessoas, eu acho que também é válido. Então eu tô aqui fazendo uma coisa de coração e que isso possa ajudar outras mulheres que também queiram buscar o seu autoconhecimento e ir atrás e procurar. Eu pretendo fazer essa jornada esse ano de novo, porque eu acho que a gente não termina a nossa busca de autoconhecimento e não termina nunca, né? Eu acho que é pro resto da vida a gente tentar se autoconhecer, porque a gente melhora um problema hoje, mas aparece outro na semana que vem. Então, a vida é uma roda gigante, né? Um ciclo. Então, sim, termina e a gente tem que recomeçar. A gente vai vivendo outras fases também, né? Então, com a certeza. mulher de 30 não é a mulher de 40, não é a mulher de 50. E a gente vai tendo que se reciclar, né? Com essa passagem do tempo, os conflitos são diferentes. Então, realmente é um trabalho para a vida. Mas é um trabalho que vale muito a pena. Então tá bom, um beijão para todas aí. Fiquem com Deus, uma boa noite. Beijo grande. Boa noite, gente. Obrigada.